Nós queremos chamar agora a preleitora, né? A nossa líder do Zettel. Glória a Deus. Aleluias. Nós estamos na terceira, né? Uhul! Aleluia, Jesus. Nós honramos, né, tudo aquilo que a Mari carrega. E nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para fazer através da vida dela, como já tem feito, né, nessa casa. Muito mais hoje, em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse as mãos para cá. Vamos orar por ela, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, Pai, a tua filha. E nós honramos, Pai, aquilo que ela carrega. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou dentro dela para esse tempo, Pai, para essa geração. Traga, Senhor, para o natural, em nome de Jesus. Que cada palavra seja uma sentença nesse altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa usar a ela, Pai, com poder e autoridade, Pai. Assim como o Senhor tem feito. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou para essa noite, através da vida da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Pai, e trazer os nossos pensamentos cativos para ouvir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para dizer através da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui. Um nervosismo também. Vou dar uns recadinhos aqui. Bom, primeiramente, quero te contar que no final do culto tem um espeto maravilhoso esperando vocês ali na cantina. Espetinho, mandioca e um guaraná por apenas R$12, gente. R$12. Quem que come um espeto delicioso por R$12? Então, assim que acabar o culto, passe ali, honre a casa, honre os irmãos que passaram a tarde, né, preparando esse banquete para nós. Outro aviso que eu quero dar, não menos importante, que domingo que vem, dia 24, vai ter o último batismo do ano. Então, você que ainda não é batizado, que deseja se batizar, ou às vezes deseja entender, né, um pouco mais sobre o batismo, tem algumas dúvidas, eu quero que você procure a pastora Ediele no final do culto, porque o pastor ainda essa semana vai entrar em contato com você. A gente tem o curso de batismo, ele ministra pelo WhatsApp mesmo, bem rapidinho, uns áudios ali de poucos minutos, para você entender sobre, tirar dúvidas e tudo mais. Então, se você não é batizado, tem o desejo ou quer saber mais, procure a pastora Diele no final do culto, por favor. Bom, o nosso pastor está viajando, né? Ele está desde quinta-feira aí na estrada, levando a palavra de Deus. E amanhã ou depois ele está retornando para a cidade. Peço que vocês orem por ele, coloquem a vida dele nas suas orações, para que ele faça um bom retorno. E semana que vem ele está aqui com a gente, para a graça de Deus, amém? Último aviso. Irmãos, eu estou muito gripada. Como vocês estão percebendo, minha voz está muito nasalada. E eu estou muito ranhenta. Então me perdoem, por favor. Falei, pastor, faz 2 anos que eu não adoeço. E essa semana adoeci. Mas não vai me impedir de eu falar o que eu tenho que falar, amém? Aleluias. Irmãos, hoje, enquanto eu estava me arrumando, o Espírito Santo falou: coloque uma das suas melhores roupas. Vá bem arrumada, porque hoje é dia de festa, amém? É festa porque hoje é dia de filho voltar para a casa do pai. Aleluia! Amém, Jesus. Espírito Santo, eu te convido para fazer parte desse momento. Me instrua, me guie segundo a sua vontade. Que eu agrade a ti, Jesus, com cada palavra que sai da minha boca. Que os corações sejam inundados e que pessoas voltem para o centro da sua vontade. Bom, gente, queria muito agradecer a oportunidade, minha pastora, meu pastor, por confiarem em mim, por me darem esse lugar. Eu sei o quanto é precioso e é importante, principalmente o pastor Daniel, ceder o ouvido e os corações de vocês.
Então, eu me sinto honrada em estar aqui. E eu não sou pregadora, tá, irmãos? Eu não sei falar. Muito menos, nem me sinto digna de estar aqui. Mas hoje eu vou guardar a minha insignificância, as minhas falhas e a minha humanidade. Eu vou dar lugar para uma filha amada, perdoada e agraciada por Deus. E eu vou deixar Ele falar por mim, porque sinceramente não tem outro motivo para eu estar nesse altar, se não for por Ele. Por isso eu peço muito a ajuda de vocês nesses próximos minutos. Eu vou ser muito breve, por isso eu quero a sua atenção e o seu coração, se vocês puderem me dar. Bom, quando eu soube que eu falaria hoje para vocês, me deu um breve desespero, né? O coração parou assim na hora um pouco. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, e agora? Como que eu vou fazer uma palavra para falar domingo para a sua igreja? Uma igreja madura, uma igreja viva, uma igreja que entende da palavra de Deus, tem discernimento. Como que eu vou fazer isso? E na hora Ele falou para mim, filha, se acalma. A palavra já está escrita há 27 anos. A palavra é você. E eu estou aqui. E hoje até, quando o Herbert cantou, me lembraste. Ele me lembrou que não faz muito tempo, agora em junho, eu estava com o Gustavo num congresso em Maringá e eu estava ouvindo a pregadora, a pastora Kim Mas pregando, e ela estava falando, a pregação dela foi a respeito da vida dela, foi um testemunho da vida dela. E enquanto eu ouvia aquilo, eu fiquei tão maravilhada com a forma que aquela mulher falava e como o testemunho dela era tão vivo nela, era latente, sabe? Ela tinha tanto amor pela história dela, pelo que Deus tinha feito, né, na vida dela. E o Espírito Santo falou para mim, em breve vai ser você. Só que eu não esperava que era tão breve assim. Foi muito mais breve do que eu imaginava. Então hoje eu vim aqui falar, irmãos, com você que se convenceu que não é digno de viver uma vida em Deus. Você que se convenceu que não é bom o suficiente para ter uma vida e um relacionamento profundo em Deus. Vim falar com você que se contentou com uma vida rasa, com o evangelho raso, porque você não se acha suficiente em ter para ter um encontro sobrenatural e para operar maravilhas, sinais e maravilhas através, que Deus opere sinais e maravilhas através da sua vida. E muitas vezes esses pensamentos vêm em nós por conta do nosso passado, por conta de tudo que nós vivemos, tudo que fizemos e sabe lá Deus o que. Eu te entendo. Eu vim aqui hoje sem esperança para você. Eu estou aqui em forma de uma pessoa que viveu os dois extremos, longe o suficiente para achar que nunca mais iria conseguir voltar para a casa do Pai, mas também perto o suficiente para ter encontros reais e palpáveis com o Senhor. E é isso que eu quero para você. Eu quero aqui usar a minha própria vida para te mostrar como o nosso Pai ama reconciliações. Como Ele ama ter um relacionamento profundo e intenso com você. Ele está sempre pronto para te receber. Ele está sempre pronto para receber o seu filho em casa novamente. E eu quero te mostrar que esse é o maior desejo do coração dele. Eu vou usar aqui 3 situações bem conhecidas da Bíblia para ilustrar os momentos que eu vivi e que me fizeram chegar nessa versão da Mari. E talvez o meu testemunho seja o empurrão que falta para você voltar para o seu lugar. Se puderem abrir comigo em Gênesis 1, a partir do 27, por favor. Gênesis 1, 27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Próximo. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, denominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimentos para vocês.
Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo o que tem em si fôlego e vida, dou todos os vegetais como alimentos, e assim foi. Amém. Irmãos, Deus criou Adão e Eva com um único propósito. Deus criou eu e você com esse mesmo propósito: glorificar quem Ele é. Muito obrigada, Zé. Deus abençoe. Zé não, agora é o David. Muito obrigada, David. Lá em Isaías 43:7, não precisa abrir não, ele fala: todos os que são chamados pelo meu nome e os que o criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus nos criou para isso, para a glória dele. E Deus deu tudo o que eles precisavam. Eles tinham um lugar seguro, eles tinham alimento, eles tinham um ao outro, e ele tinha domínio e autoridade sobre tudo. Tudo que respirava era deles, todas as plantas, todos os frutos, todas as flores, tudo era deles. E o mais importante, além de ter tudo isso, de ter domínio sobre tudo, de ter um lugar seguro, de ter alimento, de ter um ao outro, eles tinham a presença do Pai. Eles tinham o prazer de diariamente ser visitado por Deus, de ter um momento com Deus, de passear naquele lugar e de ter um relacionamento. Eles tinham tudo isso apenas para glorificar a Deus, única e exclusivamente. Porém, irmãos, eles trocaram tudo isso por um momento. Eles trocaram toda essa vida de relacionamento profundo e íntimo com Deus por ganância, por falta de contentamento, por dar ouvido a pessoas erradas, por querer estar numa posição que não lhe cabia. Eles trocaram uma vida perfeita e segura no Senhor para viver uma aventura sem garantia. E essa situação toda lembra muito a Mari do passado. Eu nasci num lugar seguro como Adão e Eva. Nasci numa casa, numa família onde me incentivava a buscar Deus, me incentivava a viver uma vida segura, uma vida reta, uma vida nos caminhos do Senhor. Fui criada por uma mulher de intercessão. Minha avó acorda até hoje de madrugada para orar, para interceder, para jejuar. Eu fui criada por ela. Fui criada pela minha mãe, uma mulher guerreira, uma mulher que buscava a Deus, uma mulher que trabalhava de noite dentro da igreja. Eu fui criada por elas. Eu tinha esse lugar perfeito, esse lugar seguro para viver. Até que no início da minha juventude, mais precisamente quando eu mudei de cidade para ir para a faculdade, eu tive a oportunidade de experimentar o fruto proibido. Eu também recebi propostas tentadoras da serpente. Ela me prometeu sucesso, popularidade, socialização. E eu cedi. Eu iniciei minha jornada acadêmica rodeada de amigos, de prestígio. Muita gente me querendo por perto, muita gente falando de mim, muitos contatos, muitos convites. Todo dia eu tinha mais de 2, 3 festas para ir. Em uma semana eu já era muito conhecida no campus da faculdade, mas conhecida por ser festeira, por topar tudo, por bancar todo mundo. Todo meu dinheiro ia nisso, em festa e em bebida. Eu fiz, irmãos, coisas que, se eu contar, até Deus duvida. Ele só não duvida porque ele estava lá. Mas se eu contar, eu tomei e usei coisas que eu não me orgulho. E foram meses essa rotina. Meses eu vivendo dessa forma. E cada dia mais longe de Deus. Só que o engraçado é que eu era muito popular, tinha muitos amigos, tudo muito lindo, muito legal. Só que quando eu chegava em casa, entrava no meu quarto, eu sentia uma solidão e um vazio tão grande. Eu me sentia tão sozinha. Eu me sentia culpada. Eu tinha nojo da pessoa que eu tinha me tornado. Só que eu não tinha coragem de abrir minha boca para falar um A para Jesus. Eu não me sentia digna de falar um A para o Senhor. Na minha cabeça eu jamais poderia orar. Eu tinha perdido esse direito.
E no fim, irmãos, o resultado disso tudo foi uma depressão pesada e crise de ansiedade tremenda, o tempo todo. Sabe, eu entrava no meu quarto, eu lembrava das promessas que já tinham sido feitas ao meu respeito, e eu tinha raiva de mim, eu tinha raiva de ter saído daquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sabia que uma vez criada a imagem e semelhança do meu Deus, meu propósito nunca ia ser cumprido longe dele. E eu não via mais jeito de voltar. Na minha cabeça, ele tinha tomado de mim esse lugar. E foi assim, vivendo mais de um ano, mais ou menos um ano, dessa forma. E eu fui me definhando, fui acabando, minha personalidade foi indo embora, meu carisma foi indo embora, eu virei uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa amargurada, uma péssima filha, uma péssima irmã, uma péssima amiga. Nada de bom tinha sobrado em mim. E daí, depois desses longos 12 meses que eu vivi nessa trajetória, teve uma grande reviravolta na minha vida. Se puder abrir comigo lá em Atos 9:11, por favor. Gente, eu não enxergo. Tem alguém ali? Atos 9:11. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estará orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe a mão para que voltassem a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, esse homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Bom, aqui a gente tem outra passagem bem conhecida, a conversão de Saulo. Contextualizando, Saulo era o perseguidor de cristãos. Ele tinha a autoridade de ir de casa em casa, puxava as mulheres e homens de Deus que pregavam o evangelho, que criam em Jesus, para a prisão. E a fama dele já estava bem conhecida em toda a região. Porém, em uma viagem para Damasco, no caminho, Jesus o encontrou e encarregou Ananias, de ir até ele, retornar sua visão e instruí-lo a partir dali. Bom, o resto, como diz o pastor, o resto vocês já sabem. Paulo foi um dos maiores apóstolos da Igreja de Cristo. Mas o que eu quero enfatizar aqui é essa virada na vida dele, que de perseguidor, ele se tornou um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus. E eu me lembro que quando eu cheguei no fundo do poço, eu olhava para mim, não me reconhecia mais, olhava para as pessoas e não tinha ninguém para me apegar, olhava para o meu espírito, ele era inexistente praticamente. Foi aí que eu voltei para minha cidade para passar as férias de final de ano. E recebi um convite para um evento que ia ter na minha igreja, na igreja que eu frequentava, antes de ir embora para a faculdade. E eu estava bem relutante, não querendo ir, mas acabei indo. E aquela ocasião, Jesus escolheu para me encontrar. Ele me encontrou na estrada de Damasco. Em um momento específico do evento, os meus olhos foram tomados por uma glória poderosa. E Jesus falava claramente ao meu ouvido: está na hora de voltar. Chega de viver essa ilusão. Chega de tentar se moldar em uma realidade onde eu não existo. E ainda confusa, com medo, temente, eu falei: mas Senhor, como que eu vou voltar para Ti? Se eu sujei Seu nome lá na faculdade? Como que eu vou voltar das férias e falar: oi gente, eu sou crente?
sendo que tudo que eu fiz nesse último ano é ao contrário do que uma pessoa que segue Jesus faria. Como, Jesus, alguém vai acreditar que eu te sirvo ou que um dia eu te servi? E mais uma vez ele falou audível no meu ouvido: assim como Saulo, você é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E na hora eu fui tomada por uma graça, uma glória tão grande, gente. Eu saí correndo, eu me joguei no altar e eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei: Senhor, a partir de hoje, dia 3 de março de 2017, você me tem para sempre. Só que eu quero viver um relacionamento profundo contigo. Eu quero viver um relacionamento intenso e sobrenatural. E eu fui afrontosa. Eu falei: porque se não for assim, eu vou sair, eu nunca mais vou voltar. Essa parte não precisava, né, eu ter falado, mas rolou. E eu quero trazer para finalizar o tópico de Paulo, quero trazer para a realidade que ninguém, absolutamente ninguém, que tem um encontro verdadeiro com Jesus, continua no mesmo percurso. Onde Jesus passa, existe esse recálculo de rota. Onde Jesus passa, Ele deixa algo em você que faz você querer ser mais parecido com Ele a cada dia, a cada instante. E é isso que Ele quer fazer essa noite com algumas pessoas, recalcular a rota. Talvez você está indo para um lugar onde Ele não está, onde Ele não aprova. Talvez você está indo para um lugar onde a presença dEle não vai ser palpável o suficiente. E Ele está te falando essa noite: recalcula a rota, não é por aí, não é bem assim, não é com essas pessoas, não é dessa forma, não é por você, é por mim. Não é na sua força, é na minha. E o ponto alto da minha volta, eu falo da minha conversão, apesar de que eu vivi a vida inteira na igreja, mas eu tenho como minha conversão esse dia em que eu voltei para Jesus, porque foi a partir dali que eu deixei realmente Ele se moldar no meu coração e eu me moldar a Ele. Então, a partir desse dia, teve mais uma virada de chave na minha vida. Abre comigo lá em João 1:29, por favor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Próximo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Ainda no 34 ele fala: eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. Bom, aqui é João Batista testemunhando sobre Jesus um dia após ele batizar Jesus. E João Batista, ele foi um milagre dado por Deus para Isabel e para Zacarias, para um único propósito também: o
propósito da vida de João Batista está lá em Lucas 1, a partir do versículo 11. Não precisa abrir não, mas eu vou ler rapidinho. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. E ainda assim, quando ele nasceu, Zacarias disse: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar um caminho. Ele foi gerado, criado, instruído para cumprir esse papel, glorificar o nome de Deus também, assim como eu e você. E ainda mais, ele foi criado para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele viveu longe de luxos, longe de vaidades, viveu no deserto até iniciar seu ministério. Ele pregava, falava a respeito de Deus, de que viria alguém após dele. Ele batizava, ele pregava sobre arrependimento de pecados. Só que ele ainda não conhecia a identidade mais misteriosa e profunda de Jesus. Como ele mesmo confessa: eu não o conhecia, lá no versículo 31. Às vezes você pode se perguntar como que ele não conhecia o próprio parente, porque a Bíblia relata que eles eram parentes. A gente não sabe muito bem o grau do parentesco, mas eram parentes. Como que ele não conhecia, sendo que ele foi criado para gerar, para anunciar a vinda de Jesus? E eu te falo, ele com certeza conhecia Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José. Só que só após a revelação de Deus, ele conheceu Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Antes de ser um profeta, alguém que fala em nome de Deus, João, ele era um ouvinte da palavra. Ele era treinado para discernir a ação de Deus. Ele era sensível. E foi por isso que ele viu o Espírito Santo descer do céu sobre Jesus e permanecer sobre ele. E sabe por quê, irmãos? Porque a escuta, nós ouvirmos, torna possível a visão. A experiência do Espírito Santo que levanta o véu, revela e dá a conhecer por meio da graça o que ainda não é conhecido. E você sabe o que isso tem a ver com a minha história? A partir do momento que eu recalculei a rota, eu voltei para a faculdade, voltei para um lugar onde eu tinha popularidade, prestígio, amigos. E quando eu abri minha boca para falar do Senhor, eu fui difamada, ridicularizada. E adivinhe, eu fiquei sozinha, não sobrou ninguém. Não sobrou uma amiga do meu lado para contar a história. Eu entrava na aula muda, eu saía calada, ia para casa, no outro dia tudo se repetia. Ficou literalmente eu e Deus. Só que nesse meio tempo fui me nutrindo e me munindo tanto com a palavra de Deus. Eu voltei com tanta sede, com tanto amor, com tanto, sabe? Eu estava louca, apaixonada novamente. E eu estava muito certa da minha decisão. Então eu não me abalei muito com a situação. Deu aquele baque de início, sabe? Quando você volta para um lugar que há 3 meses atrás era tudo de um jeito, você chega, não tem nada mais daquele jeito. Eu senti aquele baque de início, mas depois eu falei: o que eu esperava? Né? Eu esperava que eu ia voltar para Deus, todo mundo ia me receber: oi, vem, vamos orar aqui em casa. Não é assim. E eu lembro que teve um final de semana, daí eu fui na cidade vizinha, em Pato Branco, daí, vocês conhecem Pato Branco? Fui para Pato Branco, porque meus tios moravam lá, ficava bem perto da minha cidade. Como ninguém mais me chamava para sair final de semana mesmo, falei: eu vou ir na casa dos meus tios. E daí eu estava lá na casa da minha tia, eu pedi para ela me levar numa joalheria.
Daí ela ficou meio assim, eu falei, me leva numa joalheria que você conheça, né? Que tem um serviço rápido e bom. E daí minha tia me levou nessa joalheria. Eu entrei naquela loja, eu pedi para ver opções de aliança de compromisso. A moça me mostrou tudo, vendia só o par, né? Eu falava, não, moça, eu preciso de uma aliança de compromisso só. Ela ficou meio assim, ainda lá. Então pode ser um anel? Tipo, eu falei, não, eu quero uma aliança de compromisso. Fuçou, achou, tinha umas 2 opções. Escolhi, daí ela falou, você quer que grava? Falei, quero que grava. Ela me deu um papelzinho para eu escrever o nome que eu queria que gravasse certinho. Eu escrevi e na hora eu entreguei para ela. Ela pegou e ficou assim. Ela me olhou. Ela, é assim que é para escrever? Eu falei, desse jeito. Ah, então tá, volta daqui 2 horas. Saí e voltei depois de 2 horas. E daí eu peguei aquela aliança. Entrei dentro do quarto onde eu estava ficando, na casa da minha tia. Eu falei, Espírito Santo, eu quero ter uma aliança contigo. Só que, daí eu falei ainda para ele, falei assim, só que eu quero que seja um momento muito especial. E eu julgava a casa da minha tia não muito especial para esse momento. Falei, então eu vou guardar a aliança e no momento oportuno a gente vai fazer uma troca de alianças. Eu estava falando assim, desse jeito com ele. Guardei minha aliança, acabou o final de semana, voltei para a faculdade. Tudo muito bem, estava tudo normal. Algumas pessoas já tinham até voltado a falar comigo, mal ou menos assim. Eu estava vivendo a vida. Aí quando foi um dia aleatório, gente, eu não lembro nem o dia da semana que era, um dia aleatório. Eu estava no meio da aula, o professor falando, e eu sentada assim, e começou uma coisa assim, não era ruim, não era ansiedade, nada, era um sentimento, uma sensação diferente que eu não estava acostumada. E eu comecei a ficar tipo, meio sem ar e tal. Eu falei, mas será que isso é coisa boa, coisa ruim? Fiquei pensando, né, meio sem discernimento ainda. E eu, ruim, assim, com sentimento ruim. Na hora o Espírito Santo falou assim, na hora eu olhei, eu estava assim, perto da porta, eu olhei assim na porta, o ônibus estava descendo. Ele ia dar o balão, ele voltava e ia embora. Ele pegava as pessoas, dava o balão lá em cima, voltava e ia embora. Ele estava passando, já subindo para dar o balão. Na hora o Espírito Santo falou, vem para casa. Eu falei, agora? Meio era manhã, assim, sei lá, não lembro o horário, mas era meio-dia. Vem pra casa que eu tô te esperando. Irmão, eu peguei minhas coisas, juntei tudo, coloquei tudo dentro da bolsa, correndo, e saí correndo. O professor ficou tipo assim, vai louca, que você tá? Saí correndo. E a hora que eu passei, o ônibus já estava lá em cima, já tinha feito balão, já estava. E eu saí correndo. E daí os alunos começaram a ver, tipo, quem estava dentro do ônibus, ver que eu estava correndo, começou a falar pro motorista, para, ela quer descer, ela quer subir. E ele parou lá diante. E eu correndo, subi no ônibus. E eu fui a estrada inteira, aquele sentimento de ansiedade, era euforia, sabe? Um sentimento de euforia. E eu parava bem longe da minha casa, o ponto era longe e era uma subida íngreme, que a gente tinha que quase subir de joelho, assim, sabe? Eu subia me arrastando todos os dias, mas aquele dia eu nem vi subida, pra mim era uma retona, só eu saí correndo. Entrei na minha casa, a hora que eu abro a porta do meu quarto, assim, ele estava lá. Ele estava sentado na minha cama, com a aliança no dedo. E eu não lembro de mais nada. Eu lembro que eu caí ali no chão e eu fiquei um bom tempo ali. E depois desse dia eu nunca mais fui a mesma. Porque além de recalcular a minha rota, eu tinha tido a minha própria experiência e revelação de quem era Jesus. Assim como João Batista, eu nasci na igreja, eu ouvia falar de Jesus, só que não eram experiências minhas. Eu não conhecia o verdadeiramente. Eu me nutria de experiências alheias. E talvez é isso que está acontecendo com você. Às vezes você está falando, sai do culto, o culto estava tão ruim, a palavra estava tão mais ou menos. É porque você ainda não teve encontro real com Jesus, irmão. Você tem um encontro com o encontro das pessoas. Jesus ainda não se revelou a você no íntimo do seu coração. Você está se satisfazendo com migalha, sendo que Deus tem um banquete para você.
Eu conheci o Jesus revelado à minha mãe. Eu conheci o Jesus revelado à minha avó, às minhas amigas. Mas eu não conheci o Jesus revelado a mim. E agora eu já tinha recalculado a minha rota. Eu já tinha tido a minha experiência pessoal com o Senhor. E a partir dali eu aprendi a reconhecer Ele no dia a dia. Por 2 vezes, irmão, João Batista confessou no texto que nós lemos: eu não o conhecia. Ele não o conhecia, só que ele sabia reconhecer. Ele estava esperando por esse momento, esperando por esse encontro. Ele passou a vida se preparando para esse encontro, para esse dia. E quando enfim aconteceu, ele estava sensível o suficiente para reconhecer e perceber a presença de Jesus Cristo. E isso, irmãos, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Porque a igreja deve se recordar e saber viver essa atitude de João Batista dia após dia. Porque ainda hoje Jesus Cristo está presente em uma humanidade que não o reconhece. Irmãos, assim como o rapidamante. Vocês sabem quem é o rapidamante? É aquela pessoa que pega um graveto e fica procurando água para furar poço, sabe? Assim como o rapidamante reconhece a presença da água, a igreja também tem que reconhecer a presença de Cristo em toda e qualquer situação do nosso dia. Ele não pode passar despercebido por você, porque você foi criado para glorificar Ele. Você precisa reconhecer o seu Criador, irmão. E é no ordinário que Ele se apresenta. Era um dia qualquer quando Ele se mostrou a mim. A gente não pode ficar esperando e dependendo de um grande evento, de uma grande comoção, para ter esse encontro com o Senhor. A gente não pode ficar esperando no dia de domingo vir uma pessoa aqui e derramar as experiências dele sobre você e você se contentar com isso. Chega de viver esse evangelho vazio, esse evangelho raso, o evangelho que eu vivi há 18 anos. Foram 18 anos vivendo assim, se contentando com pouco, se contentando com o que os outros me falavam acerca de Cristo. É bom ouvir experiências. Eu amo ouvir o que Deus está falando com o pastor Dinho, o que Deus está falando com a pastora Jelly. Eu amo, só que eu amo muito mais o que Ele fala comigo, Mari. É no dia a dia, é no ordinário. É enquanto você está lavando a sua louça, limpando a tua casa. É quando você está lá no trabalho, sentado mexendo no computador, ou que você está lá no motor de um carro, não sei. É no ordinário. Nós precisamos nos buscar, estar cada dia mais sensível para reconhecer Jesus nesses momentos. Parar só de esperar grandes momentos, grandes performances para conseguir ver a beleza de Deus. Lógico que a gente vai ver. É óbvio que a gente gosta de grandes movimentos, a gente gosta de eventos. É perfeito. Só que um filho maduro, um filho seguro, reconhece o pai no dia a dia, no relacionamento diário, no fechar da porta, lá do seu quarto. É ali que Deus se mostra para você, que Deus se revela para você. E depois desse encontro e reconhecimento do Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, já não é mais só do mundo, é o meu, Mari. Eu fui me moldando para estar cada dia mais no centro da vontade dEle. Comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar do meu corpo, porque nesse 1 ano, bebendo, festando e tal, eu engordei mais de 10 quilos. Eu estava uma pessoa, eu tava acabando com o templo do Espírito Santo. Não só espiritual, mas o físico também estava abalado. Então, depois disso eu comecei a cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. Eu entrei como líder no Dunamis, no Pockets do Dunamis. Não sei se vocês conhecem esse ministério. Abri minha célula na faculdade. Fiz um projeto de extensão. Eu levo tão a sério as coisas. Eu fiz um projeto de extensão. Eu apresentei para o reitor da faculdade, para mostrar como era bom e como só tinha benefícios a gente ter esse ambiente de célula dentro da faculdade. E esse projeto de extensão me rendeu uma sala. Eu ganhei uma sala. A chave era minha, era eu que limpava, era eu que cuidava. E lá todos os dias tinha sala de oração durante o intervalo. E uma vez por semana tinha a nossa célula.
Diversas pessoas passavam por lá. Pedi oração para prova que ia fazer, que não tinha estudado. Pedi oração para dor. Pedi oração para TCC que ia apresentar. Inúmeras coisas. A gente orou muito naquele lugar. Chamava Chapa Point. Porque tinha um lugar que a gente saía que chamava Chapa Point. A gente fez o Chapa Point. E ali a gente foi criando uma comunidade tão legal, tão parceira. Eu conheci pessoas também evangélicas de outras igrejas que estudavam lá. A gente foi fazendo amizade, a gente foi crescendo juntos. Daí a gente já ia pro culto domingo, saía comer depois. Aí eu já estava com a minha galera novamente, sabe? E depois, eu falo que de tudo isso, eu acho que o fruto mais lindo que Deus me deu foi a minha família. Que daí eu comecei a namorar com o Gustavo, e daí todo mundo já sabe, ou alguns sabem, tudo que rolou, tudo que aconteceu. Mas ele apanhou antes de chegar a boa parte dele. Bom, daí, enfim, irmãos, eu só tive vantagens e crescimento depois que eu mudei a minha rota. Depois que eu decidi viver essa vida de devoção, a minha vida só ganhou mais sentido, só ganhou mais valor. E eu falo, irmãos, com todas as letras. Eu falo com todas as letras. Valeu a pena tudo que eu perdi. Valeu a pena eu passar a gastar a minha vida, os meus dias para o Senhor. Valeu a pena porque eu construí um relacionamento profundo nele. E eu sigo construindo. Isso é uma prática diária. Eu sigo tentando reconhecê-lo. Eu sigo buscando ele cada dia mais. Eu sigo me aperfeiçoando nele. Eu quero pedir para vocês colocar sobre os seus pés. Eu disse que eu ia ser breve, mas está quase acabando. Está quase na hora de acabar. E eu quero encerrar essa palavra, esse testemunho, dizendo que essa noite Deus quer levar você a um relacionamento profundo com Ele. Mas para isso você tem que deixar o seu fruto proibido. Você tem que deixar aquilo que está te tirando dele. Você tem que abandonar as práticas que tiraram você desse lugar seguro. Porque hoje é dia de mudar a rota. Hoje é dia de abandonar o passado. Mas Mari, eu fiz isso. Mari, eu fiz aquilo. Mari, eu não sou digno, não sou digna. Meu passado é muito complicado. Ei, eu sei. O meu também era. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgem coisas novas. Não foi eu que disse isso, irmãos. Está na palavra. Se apega na palavra. Para de ficar se apegando em palavra de coaching, em frase de efeito da internet. Se apega em algo fundamentado em Deus, em algo que vai te levar para algum lugar. Volta para Cristo, porque não existe outro lugar para você. Este é um chamado para nós termos um encontro verdadeiro com o Senhor, a ponto de Ele se revelar a nós dia após dia, a ponto da gente o reconhecer onde estivermos, a ponto da gente não conseguir viver sem Tua presença. Irmãos, eu não vou fazer apelo, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Todo mundo, todo mundo. Quero chamar o pastor Elton aqui. E se você puder, repita comigo: Jesus, eu recalculo a rota nessa noite. Eu te entrego o controle da minha vida. Toma a direção dos meus pensamentos, das minhas decisões e das minhas ações. Eu escolho nessa noite gastar a minha vida aos seus pés e fazer a sua vontade. Se revele a mim, pois eu quero te conhecer profundamente. Pois à medida que eu te conheço mais,
todo o resto perde o seu valor. Amém. Muito obrigada, gente. João não errou quando falou que ele cresça e eu diminua, porque afinal tudo é para o Senhor. Aleluia! Preste atenção nisso. Quando a Mari estava ministrando, eu olhava para esse quadro aqui, para esse nome, série Profundidade. E quando ela falava sobre o testemunho dela, que ela foi abandonada, que ela foi abrindo mão de muitas coisas, eu vi a Mari como se fosse aquela pessoa no fundo daquele oceano. Percebe que ele está sozinho ali? Para muitos, essa pessoa não volta mais, porque o quadro representa isso, alguém que vamos acreditar que ele está se afundando, ele está se afundando, ele está ficando mais longe de uma possível salvação, de uma possível mudança de vida. Só que até o dia que você decide a não sofrer mais, Deus falou com você nessa noite. E quando você está disposto a se lançar, a viver essa profundidade, primeiro vem o medo, principalmente quando você não tem controle sobre a sua vida. Porque essa série quer te levar, queridos, todos os dias. O Gustavo falou isso, o Deide falou isso, a Mari falou isso, que essa série está querendo te levar, que você por um momento só creia no plano em que Deus tem para a sua vida, e que você precisa se lançar como seja numa beira de um abismo. Eu vou usar essa palavra porque existe a palavra abismo que vai te levar para uma perdição, mas Deus está te empurrando para um lugar onde, se você pular, não tem um abismo te espera, tem uma nova vida te esperando, tem um novo tempo sendo liberado sobre a sua vida, tem um lugar que a depressão não vai te alcançar mais, tem um lugar onde a ansiedade não tem poder sobre você, tem um lugar onde a dor, o sofrimento, as frustrações do dia a dia, nesse abismo, nessa profundidade, não vai encontrar você, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e ele dirá: esse é meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, a quem temerei. Se lança em nome de Jesus, se lança em nome de Jesus. Oh, se lance. Sobre o céu, contigo a sua recompensa, e ele virá, soberano sobre o céu, ele virá, e o governo está nele. Sabe de um negócio, queridos? Se existe uma coisa, a Mari falou um negócio aqui que me impactou. Ela viveu 18 anos vivendo a experiência dos outros. Só que Isaías disse que antes que ela fosse formada, Deus tinha um plano para ela. Ela não sabia do plano da vida dela, igual você que está aqui nessa noite. Só que Deus sabe.
Deus sabe que Ele precisa te levar para um lugar aonde é você e Ele. Mas primeiro você precisa ter coragem. Primeiro você precisa ter coragem para pular. Aí alguém vai dizer: pastor, mas eu não sei nadar, como é que eu vou entrar num rio tão fundo assim? O Deus ministrou sobre isso. Como é que eu vou me lançar num rio tão profundo assim, tão fundo que eu posso perder tudo? Deixa eu te dizer um negócio. Até Salomão falou sobre isso. Lança seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai achar. Quando Deus dá uma série como essa, quando Deus levanta mulheres e homens de Deus para ministrar sobre essa, sobre as nossas vidas, é porque os céus e a terra, quando eles se encontram, e hoje você não pode sair daqui sem o cumprimento de um plano e de um projeto de Deus para a tua vida. E nós não viemos aqui para brincar de igreja. Nós viemos aqui, não viemos aqui para emocionar ninguém, muito pelo contrário. Mas nós precisamos fazer esse convite porque o céu te espera nessa noite. E quando você dá o seu primeiro passo em rumo a essa profundidade, em rumo ao mundo que para muitos é perca, mas eu vou te dizer, tem muita gente aqui que há muitos anos sabe que ganhou. Mas eu quero te fazer um convite. Pelo Espírito, se eu ou a Mari pudéssemos ir aí no seu lugar e tomar a decisão por você, nós faríamos isso, porque é a melhor coisa. Mas nós não faremos isso, porque faz parte do plano de Deus você dizer assim: olha, eu me lanço nessa profundidade. E o seu corpo já está dizendo sim para Deus. Seu coração está batendo. Eu queria poder ir pegar na tua mão e te trazer aqui à frente. Mas eu vou dizer, eu quero que o céu faça isso por você. E no momento que você sentir no seu coração que não tem como mais viver uma vida longe de Cristo, que a sua casa não consegue dar um passo mais sequer sem você vir a Cristo, eu quero que você venha aqui, que nós vamos orar por você. Deus tem uma profundidade para te levar a você. Cadê a primeira pessoa que tem coragem de tomar essa decisão, de dizer assim: eu não vou viver a mesma vida mais, isso não me serve mais? O testemunho da Mari deu que disse a oportunidade de vida, sim. A mudança de vida, sim. Cadê a segunda pessoa? A terceira pessoa? Cadê a quarta pessoa? Cadê a família que não quer viver mais a mesma? Rebadacei que andara balabachora que anda labasse que anda labasse. Rebassuia que andara balabachora que anda labasse. É por ele, é por ele. É porque dele, por ele. E é ele que andara balabachora que anda labasse. Por ele que eu estou gastando. Edmundo, olha para esse casal. No começo do culto, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. No começo do culto, eles estavam sentados na minha frente. E os dois estavam do lado do outro. Ela saiu do lugar dela e deu um abraço nele. E os dois ficaram um tempo abraçados. Eu disse: Jesus, está aqui um casal. Eu tinha certeza. Mãe e filha, olha só. Eu disse que Deus, hoje é dia deles. Chegou o tempo de resposta, tá? Você sabe o tanto que você orou para esse dia. Você sabe o tanto que você tem pedido para Deus. E o inimigo não tem poder nenhum. E você tinha medo de Deus levar a vida dele, do inimigo levar a vida dele sem você poder fazer nada. Mas escute, assim como está escrito na palavra de Deus, foi Ele que te deu Ele. Aonde Jesus chega, a morte tem que dar lugar à vida. Sopro de vida neste lugar.
de Jesus, não tem a ver com barulho, não tem a ver com performance. Ele não tem medo de gritaria, ele não tem medo dessas coisas não, mas ele tem medo de um crente que tem uma fé, que sabe que vai passar por dificuldade, mas ele tem um Deus grande. E como a Mari diz nessa noite, sobre experiências, sobre alianças, Deus precisa tocar na sua vida agora, meu irmão e minha irmã. Fecha seus olhos por um minuto, você que está no banco aí. Deixa Ele te tocar um pouco. Deixa Ele te mostrar os sinais em seu corpo físico. Você vai sentir isso agora. Você vai sentir isso agora em nome de Jesus. Sinta isso no seu corpo físico agora. Sinta um abraço. Sinta o refrigério da parte de Deus agora em nome de Jesus. Sinta o refrigério da parte de Deus agora em nome de Jesus. Seja renovado 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 em nome de Jesus. Salvador. Coloque a mão sobre sua cabeça. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Nós vamos carregando a mensagem da cruz. Até por uma coroa trocar. Carregar a mensagem da cruz tem um preço. Carregar a mensagem da cruz tem um preço. Você decidir viver o evangelho genuíno de Cristo tem um preço, mas todo o preço Jesus pagou. Toda palavra de maldição que estava sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, Jesus levou sobre ele. E hoje você pode declarar que você é livre. A sua casa é livre, os seus filhos é livre, os seus negócios são livres, a sua vida financeira é livre. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela terceira noite da série Profundidade, Pai. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito.
Hoje, Senhor, nós vimos vidas se rendendo aos seus pés. Nós vimos alianças sendo feitas diante do altar com o Senhor. Nós vimos, meu Pai, jovens, adolescentes se entregando de forma genuína ao Teu reino. Nós vimos uma mãe, Senhor, que ora pelo seu filho, vendo a resposta de oração, Senhor. Nós estamos, Senhor, prestes a viver uma semana extraordinária em nossas vidas, Pai. E nós não daremos um passo sequer se o Senhor não estiver conosco. Esteja conosco. Livre o nosso pastor, meu Pai, de volta, nessa viagem de volta que ele voltará para a casa dele. Traga ele da mesma forma que ele foi, para a sua família e para a nossa igreja, em nome de Jesus. Pai, que os irmãos que nos assistem pela internet, que está passando por alguma dificuldade, o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que cura a depressão. O Senhor é o Deus que cura a ansiedade. O Senhor que é o Deus que cura meu Pai, o síndrome do pânico. Em nome de Jesus, dai-nos uma semana abençoada, Senhor. Meu Pai, que aquele que negocia, que faça negócios prósperos, livre do mal, livre de acidente, livre de toda palavra contrária, livre de todo prejuízo financeiro ao Teu povo. E assim, Senhor, nós oramos e nós abençoamos como igreja os Teus filhos, no nome de Jesus. E terminamos, meu Pai, esse culto celebrando.